uma satisfação retornar a esta casa e ser tão bem recebido aqui. E hoje, trazendo companhia, trazendo junto comigo o professor Fernando. E juntos nós vamos falar um pouquinho sobre inteligência emocional e administração do tempo. Apenas para efeitos de apresentação. Aí, foi. Rapidamente, acho que é importante a gente dizer para as pessoas de onde é que vem o conhecimento que a gente traz aqui para vocês. Então, eu sou filósofo, historiador, sou mestre em educação lá pela PUC do Paraná e me dedico hoje bastante a compreender e ensinar neurociência. Junto com o nosso currículo técnico, eu gosto muito de colocar o nosso currículo emocional. Por que isso? Bom, a gente vai falar sobre inteligência emocional hoje. Nada mais justo do que eu comece falando da questão do meu próprio currículo emocional. Vocês vão convir comigo que muitas pessoas são contratadas pelo seu currículo técnico e são demitidas pelo seu comportamento. Então, o comportamento faz parte da questão emocional. Eu sou professor, sou empresário lá em Curitiba, sou assessor pedagógico da área do conhecimento de filosofia na Editora Positivo, sou casado com a Simone, pai do Gabriel e pai da Giovana. E estou com um casamento que já dura 13 anos. Me parece que isso fala um pouquinho do meu currículo emocional. Professor Fernando Barnabé. Boa noite, pessoal. Se me apresentar então, eu sou Fernando Barnabé, sobrenome bem pitoresco, bem sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Fique à vontade, todo mundo me chama de Barnabé, né? É até mais fácil de lembrar. Eu sou músico, sou matemático e sou professor. Então, como o Júlio falou, a gente deixou ali a descrição. Eu tentei seguir a descrição do Júlio, mas eu não tenho toda a descrição dele, né? Então, coloquei ali para vocês, sou mestre, sou formado em matemática pela Universidade de São Paulo, mestre em educação, ensino de matemática usando a música também pela Universidade de São Paulo, professor e escritor, e trabalhamos ambos na Editora Positivo, lá em Curitiba, tá? Também tenho o meu relacionamento bem estável, a minha noiva, rumando ao casamento igual ao do Júlio, né? Eu sigo os passos, né? Já temos um filho, mas é um filho adotivo, né? É um tufão, é um adotivo canino. Então nós adotamos ele, e esse é um ponto bem importante. E aí eu passo a palavra ao Júlio, que ele vai começar essa fala, e a gente vai seguir o nosso trabalho. Bem, quando fala-se da questão ser humano, desde há muito tempo, nós percebemos que nós não somos iguais a mais ninguém na natureza. Alguém poderia dizer, professor, mas isso é uma tremenda falta de humildade. Nós temos tudo que os outros animais também têm. Bom, se visto do ponto de vista biológico, pode ser que sim, há algumas semelhanças, sim. Mas as semelhanças param por aí. Porque na natureza, todos vivem da única forma que sabem viver. Uma girafa, ela só sabe viver como girafa. Um elefante só sabe viver como elefante. Quando olhamos para nós, percebemos que os seres humanos podem ser a girafa, o elefante, o gato, o pássaro, quem ele quiser. Porque a nossa natureza não tem aquilo que nós chamamos de instinto básico de sobrevivência. Nós não nascemos como necessário para sermos nós mesmos. A gente precisa aprender isso. Então, por isso, inclusive a gente vai falar mais adiante, nós transcendemos a nossa natureza. Nós vamos além daquilo que nós nascemos. Aquele instinto básico que todos os animais têm, para nós precisa ser aprendido. Bom, se nós olharmos para um cupinzeiro como esse, provavelmente você já deve ter visto várias vezes por aí. Quem já teve a oportunidade de olhar dentro de um cupinzeiro, a estrutura de como ele funciona, provavelmente deva estar dizendo para si próprio agora, mas é engraçado que na natureza há uma organização fantástica. Se você olhar para o cupinzeiro, todo mundo tem uma função ali.
Você tem o soldado, você tem a rainha que trabalha com a produção, você tem o trabalhador que lida com a comida. Tudo funciona maravilhosamente bem. Aí você diz igual ao que a gente faz enquanto seres humanos. Só que aí entra um detalhe. O pupinzeiro é igual ao que ele era na Idade Média. Ele é igual ao que ele era há 10 mil anos atrás. Ele sempre é da mesma forma que sempre foi. Agora eu pergunto para você: você é igual ao que você era no dia anterior? No ano anterior? As suas escolhas hoje são as mesmas de quando você era mais jovem? De quando você era criança? E aí você vai ver rapidinho que ser humano em questão de escolhas é muito diferente de ser um animal que nós temos na natureza. Nós somos animais também, mas somos animais com algo a mais, né? E aí está o que nós chamamos de transcender a natureza. Por que transcender a natureza? Porque tendo a possibilidade de escolhas, olha que coisa interessante, tendo a possibilidade de escolhas, nós temos uma das coisas mais maravilhosas de toda a natureza, a possibilidade de escolher. Mas ao mesmo tempo que a escolha é uma dádiva, ela também é algo que nos causa angústia. Por quê? Porque para você escolher A ou B, uma delas tem que ir para o lixo. Você não pode escolher as duas. Uma delas você tem que jogar fora. E aí, com o tempo, às vezes a gente tem a impressão que justamente aquela escolha que você não fez é que deveria ter sido feita. E aí você fica pensando, puxa, mas como é que eu faço para acertar sempre nas minhas escolhas? Se você descobrir como é que faz isso, vocês pegam meu cartão, meu e-mail e me digam como, porque eu até agora não descobri. Porque fazer escolhas é sempre algo muito interessante na vida da gente, porque leva a gente a um constante sentimento de angústia. Aliás, um pensador muito famoso da filosofia é que conceituou, que cunhou o termo angústia, um sujeito chamado Kierkegaard. E ele, mais tarde, teve um sucessor, o Sartre, que também fala a mesma coisa. Ele diz: nós vivemos em constante angústia. Vocês já imaginaram, na natureza, uma maçã conversando com a macieira sobre a melhor hora de cair? Aí você fala assim: não, isso é coisa de filósofos, são tudo louco mesmo, né? Já imaginou uma maçã conversando com a macieira? A maçã olha para a macieira e diz assim: eu não vou cair hoje porque está chovendo, eu vou me sujar toda. Aí a macieira diz: não, se você passar muito tempo, amanhã ninguém vai querer você, então você tem que cair agora. Você fala: isso é loucura, né? Eu, aos 12 anos de idade, saí da minha casa, morava em Santa Catarina. Meu pai descrevia um mundo maravilhoso que existia fora da minha casa, e eu estive sempre louco para conhecer esse mundo, 12 anos de idade. Eu conheço muita gente com 40 anos hoje que não quer sair da casa do pai. É uma macieira e uma maçã que não querem se separar. Mas qual é a diferença? A diferença é que eu posso realmente escolher aquilo que eu quero para a minha vida. Só que ao mesmo tempo que eu escolho, eu também me sinto angustiado por isso. Quem vai falar sobre isso com um pouquinho mais de propriedade é um cara chamado Rousseau. O Rousseau, todo mundo costuma dizer que ler filosofia é muito complicado, é muito difícil. Mas Rousseau não merece essa fama. Rousseau é um dos pensadores que articulou a Revolução Francesa. Ele queria que a Revolução acontecesse, então ele escreve de uma maneira muito fácil para que as pessoas possam entender. E o Rousseau dá um exemplo. Ele diz assim: olhe para um gato. Se você olhar para o gato, parece que ele está zombando de você, não parece? Não parece que ele está sempre numa constante tranquilidade? Você já viu um gato perturbado? Muito difícil, né? Você sempre olha para o gato e ele está sempre do mesmo jeito. E o Rousseau vai dizer assim: gato não inventa, gato não inova, gato não decide. O gato só vive vida de gato. Se o gato estiver lá na natureza com uma fome tremenda e na frente dele estiver dando sopa um passarinho desses que estão na lista de extinção, você acha que o gato tem peso na consciência? Ele come o passarinho, ele deu sopa, ele come o passarinho, ponto final. Nós não. Nós temos a possibilidade de, diante da escolha que fazemos, também pensarmos nas consequências. Às vezes não pensamos, mas em boa parte das vezes, o que vai levar a gente a decidir furar ou por B
são as consequências. Se o gato estiver na sua casa e ele estiver com uma fome tremenda e você não tiver comida de gato e colocar do lado dele um prato de alpiste, ele morre de fome, porque gato não inventa, gato não inova. Se você olhar para um passarinho, você vai perceber que o pássaro tem a única vida que passa no pote dele, vida de pássaro. Se você estiver com ele em casa e ele estiver com fome e você colocar do lado dele um prato de picanha, ele vai morrer de fome, porque a pomba não come picanha. Agora, se você estiver na sua casa e você estiver com fome e lá não tiver outra comida senão o alpiste, você come. Aliás, hoje dizem que faz muito bem no intestino, né? Pode comer a linhaça, o alpiste, o que você quiser, faz muito bem. A gente ainda justifica para dizer que o negócio é bom, verdade? Se você estiver em casa, você come a picanha frita, assada, cozida, no bafo, do avesso, com sal, sem sal. Se você estiver em casa e não tiver nada disso e o pássaro estiver dando sopa, você come o pássaro. Bobeou o gato, você come o gato também. Por quê? Porque nós somos capazes de fazer muito diferente do que os animais fazem. Nós fazemos o que o Rousseau chama de transcendência da nossa natureza. Nós vamos muito além daquilo que nós estamos programados para fazer. E aí as nossas escolhas nos causam sempre uma série de reflexões. Professor, como assim reflexão? Pensa comigo no seguinte: imagine que você possa realmente fazer escolhas. E você se pergunta, mas qual é o canal, qual é o caminho para que a gente faça sempre uma boa escolha? Pois é, aquilo que eu falei antes, de que nós não temos instinto necessário para saber o que é certo, ele vem à tona agora. Porque eu não tenho como saber qual é a melhor escolha. E por incrível que pareça, muitas das nossas escolhas não são as melhores. E mesmo não sendo as melhores, nós continuamos a fazer aquilo por toda uma vida. Eu sei, e vocês provavelmente também já devem ter pensado sobre isso, que uma pessoa intransigente, uma pessoa que sabe ter um comportamento complicado em sociedade, ela deve ter em algum momento consciência de que o que ela está fazendo não é bom para ela. Ela tem essa consciência. Agora, a pergunta é, mesmo sendo assim, por que ele não muda? Porque ele aprendeu daquela forma. E aí é que entra a inovação proposta por Rousseau. Ele diz, você aprendeu sim, mas você pode aprender diferente. Você pode fazer de outra maneira. Por isso, temperamento não é destino. Aprendizagem não é destino. Ah, meu pai era assim, a minha mãe era assim, então tem que ser assim pro resto da vida. Não mesmo. Você pode ser quem você quiser. Eu tinha na graduação, quando eu trabalhava na PUC do Paraná, uma senhora de 83 anos, estudando com a gente. 83 anos. E aguçou minha curiosidade, naturalmente, e eu fui perguntar à Dona Maria o que motivou ela a fazer graduação. E ela me explicou uma coisa interessante. Ela me disse que durante a vida ela já tinha feito 5 cursos de graduação. 5. Eu não conheço muita gente que tenha essa quantidade de formação, não. Mas ela tinha 5. Mas ela disse assim, todas as que eu fiz foi porque meu pai quis, a minha mãe quis, o meu marido quis, a empresa quis. Agora eu estou fazendo filosofia por puro prazer. Há algo mais motivador do que isso para o professor? Há algo que encante mais as suas aulas do que saber que tem alguém sentado ali fazendo aquilo por puro prazer? Não tem. Isso é extremamente engrandecedor para o professor. Tá? Então, o Rousseau está dizendo justamente isso. Nós podemos sim escolher fazer diferente daquilo que a gente faz, ou então fazer melhor aquilo que a gente já faz. Né? E é aí que entra todo o processo que nós vamos chegar hoje, que é a questão da inteligência emocional. Professor, mas o que é inteligência emocional? Como é que eu posso entender inteligência emocional? Bom, eu quero fazer uma descrição para vocês de uma das fases da nossa vida, para a gente poder entender o que é o analfabeto emocional. Porque se eu vou falar de inteligência e sabedoria emocional, eu tenho que saber o que é o seu contrário. Então imagine vocês uma criança de 6 anos de idade.
e você foi ao supermercado com ela antes do almoço. Pode imaginar a cena? E ela está com fome, está com sede, e você tem apenas 10 reais no bolso para comprar pacote de açúcar ou farinha, alguma coisa que você foi buscar. E aí, essa criança olhou para o chocolate e disse: mãe ou pai, eu quero esse chocolate. Aí você para com toda a paciência do mundo e diz à criança que você não tem dinheiro, que chocolate engorda, que faz mal, que não é hora, que não sei o quê. E você sabe qual é a resposta da criança? Eu quero um chocolate. E aí você vai entender uma coisa interessante. Crianças de até 6 anos de idade estão passando por uma fase que nós chamamos de egocentrismo. Para ela o mundo é dela, a mãe é dela, o pai é dela, o carro é dela. Não raras as vezes ela faz um escândalo para conseguir aquilo que ela quer. Não raras as vezes ela chega a mentir para salvar a sua própria pele. Às vezes se torna intransigente, se torna extremamente egoísta. 6 anos de idade. Qual é a fase ou qual é o elemento que nos mostra que essa criança está saindo do processo de egocentrismo para entrar na socialização, ou seja, passar a perceber que ela é uma pessoa em 5 milhões. É quando ela começa a proporcionar, ela começa a fazer o que a gente chama em filosofia de empatia. Ela olha para o passarinho lá fora, está chovendo, e ela cutuca a mãe dela e diz: mãe, busca um passarinho para mim. Ele está fora, está frio, está chovendo. O que essa criança acabou de fazer? Se colocou no lugar do pássaro, né? Está vivendo a vida do pássaro. Está dizendo: se não está legal para ele, vamos trazer ele aqui para dentro. Esse é o momento que mostra que ele está saindo dele mesmo para ser o outro, fazendo o que a gente chama de empatia. Patós no grego é estar doente, né? Empatia é estar dentro da doença do outro, sentindo o que o outro sente. E aí você deve estar conversando com seus botões agora, enquanto eu descrevi uma criança de 6 anos, intransigente, egoísta, muitas vezes faz uso de elementos que nós adultos chamaríamos de inconvenientes ou de ilegais para salvar a própria pele. E você diz assim: peraí, mas eu conheço muita gente adulta que faz as mesmas coisas que uma criança de 6 anos, não tem? Tem, não tem? Bom, essa descrição de uma criança de 6 anos que não consegue fazer empatia, que não consegue se socializar, é exatamente a descrição do que nós chamamos de analfabeto funcional, ou analfabeto emocional. Porque às vezes o analfabeto funcional ele sabe ler, sabe escrever, mas não sabe entender o que está lá. A emoção é a mesma coisa. Ele sabe olhar para o outro e dizer: ele está com raiva, ele está feliz ou ele está triste, mas para por aí. Né? E aí, quando nós pensamos na questão da inteligência emocional, nós entramos naquilo que o Daniel Goleman, que é o cara que cunha o termo inteligência emocional, ele diz que é o movimento de sair do analfabetismo emocional para entrar na inteligência emocional. Que seria basicamente o quê? Entender a sua emoção, saber quem você é, saber como você reage e saber dizer para você mesmo qual é o destino daquilo que vai acontecer com você. Aí, a atenção que a gente chama para essa questão é sempre o seguinte. Deixa eu voltar na minha tela aqui. Que quando você tem emoção, a emoção é sempre um impulso para a vida. Quando você sente medo para se defender, proteger sua vida. Quando você se sente feliz, é um impulso que também você não tem como controlar. Ele aparece como final. Portanto, sobre as emoções, sobre o aparecimento da emoção, não tem o que fazer. Você vai ficar com medo, você vai ficar triste, você vai ficar feliz. Isso aparece independente de você querer ou não. Não adianta você olhar para mim e dizer assim: professor, me dá um pouco de felicidade aí. Funciona? Me amem agora. Olhem para mim aqui, me amem. Não funciona assim. Você pode criar um clima, né? Mandar flores, fazer um videozinho bom, mas amar não tem como. Agora, a inteligência emocional mora justamente na questão de você conseguir não dominar o aparecimento da emoção, mas em você dizer o quanto tempo é que ela realmente vai permanecer com você. É incrível que às vezes a gente olha para uma pessoa que vai ao dentista, 2 pessoas vão ao dentista, uma delas faz um estardalhaço gigantesco: ai, dói, impossível, não dá. A outra senta, tira o dente sem problema nenhum. Aí você pergunta assim: será que existe alguma máquina que consegue
mais ou menos dizer qual é a sensibilidade de um e de outro, até hoje eu não conheço essa máquina. Os dois sentem a mesma coisa, só que um é muito mais barulhento do que o outro. Ora, o que um tem que o outro não tem? Domínio sobre si mesmo. E gente, esse domínio sobre si mesmo, hoje, a gente olha para as crianças, olha para as pessoas na rua, o que mais você vê é pessoas vendo o lado negativo, o lado ruim da vida, vendo tudo que não é possível de ser feito, e você não consegue olhar para aquilo que é possível de ser feito, para a sua vida, para aquilo que está ao seu alcance. Há algum tempo na história, a gente costumava dizer que a coisa mais preciosa do ser humano era pertencer a um grupo. Então, se o sujeito estivesse lá na época da Idade Média, a coisa mais importante para ele era ser um súdito. Então, essa era a grande importância. Houve um tempo em que a importância esteve em quem tem propriedade, quem tem bens. Eu tenho dinheiro, eu tenho empresa, eu consigo, eu tenho casa, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Hoje, o bem mais precioso que existe é tempo. E o que mais existe hoje na nossa sociedade são ladrões de tempo. Você quer um ladrão de tempo maior do que o celular? Você quer um ladrão de tempo maior do que a internet? Você olha na rua, as pessoas parecem zumbis assim, andando com o seu celular para cima e para baixo. Você está conversando numa roda de amigos, tem 5 mexendo no celular e só um prestando atenção em você. Perceba como esse elemento tempo, ele é importantíssimo para investir em nós mesmos, não nos outros, na sua própria inteligência emocional. Deixa eu fazer uma pergunta a vocês, eu não quero que vocês respondam, só pensem. Dizem os filósofos e os pensadores, psicólogos da área, que uma das coisas importantes para o nosso dia a dia é fazer uma pequena revisão do dia, para que você seja crítico com você mesmo. Quando foi a última vez que você sentou-se na sua cama antes de dormir e tirou 15 minutos só para você? Quando foi? Para pensar. Pensar no seu dia, pensar no que você fez, pensar no que você é e programar o seu dia para o dia seguinte. O tempo é o elemento mais precioso da vida humana hoje. E nada mais justo para falar de tempo que eu chame aqui um especialista em tempo. Professor Fernando. Obrigado, Júlio. Bom, para falar um pouquinho de tempo, eu vou aproveitar um trecho de uma música para falar exatamente dessa relação. Então, vou tomar liberdade aqui, eu sei que às vezes é um pouco mais difícil, mas tomo a liberdade então. Talvez vocês até conheçam essa música, uma música do Lulu Santos que se chama Tempos Modernos, né? E ele diz, durante a música, no refrão da música, ele diz lá: hoje o tempo voa, amor. Conhece? Escorre pelas mãos. Vamos cantar junto. Mesmo sem se sentir que não há tempo que volte, amor. Vamos viver tudo que há pra viver. Vamos nos permitir. Percebam que a música é bem profunda. Quando a gente pega esse trecho com relação ao tempo, né? Não há tempo que volte. Vamos viver tudo que há para viver. Vamos nos permitir. Olha que importante essa frase. Nos permitir a quê? Exatamente a pensar, como o Júlio tinha dito, a essas mudanças todas. Como é que a gente vai olhar para o nosso tempo? Como é que a gente vai administrar o nosso tempo? Esse é um ponto muito importante. A nossa vida hoje ela está pautada nessa relação com o tempo. Então é muito importante que a gente saiba administrá-lo cada vez melhor, certo? E não cada vez mais, aquele cara paranoico que fica, não, porque isso aqui, eu tenho 5 minutos para poder fazer. Não, aquele cara que você conhece que ele faz tudo regradinho e não vive exatamente o que está acontecendo. Então é muito importante a gente saber administrar esse tempo. A única questão é, como é que a gente vai administrar esse tempo? Então Barnabé veio aqui para trazer a fórmula mágica, para falar para a gente como é que a gente vai administrar esse tempo. Então, um exemplo simples é como é que a gente organiza as nossas coisas, né? Quando a gente for pensar
na organização das nossas próprias coisas. Essa é uma coisa que demanda tempo, né? E aí, é claro, a gente sabe que existem várias administrações, né, e organizações para seguirmos. Ótimo, mas qual é a melhor organização para eu administrar melhor o meu tempo? Né? E essa é uma pergunta importante. Qual é a melhor forma? Alguém sabe aqui? Qual é a melhor forma? E aí, como o Júlio disse, depois a gente deixa o cartão lá para você mandar para a gente. Porque a melhor forma de administrar o seu tempo é a sua. É a sua forma de administrar, é a sua forma de organizar. Nossa, que bagunça! Né? Foi a primeira coisa que eu vi na cara de alguns aqui quando eu botei essa foto. Não foi? Quem achou uma bagunça? Meu Deus, que bagunça! Eu também achava isso uma bagunça. Tá? Por que eu achava? E vou dizer para vocês por que é um exemplo muito próximo. Essa é a mesa de trabalho do meu pai. E é verdade. Essa é a mesa de trabalho do meu pai. E eu falei, meu Deus, como é que ele consegue se organizar olhando tudo isso? Aí eu acredito que vocês estejam pensando isso, né? E o meu pai é engenheiro civil, ele trabalha com grandes empreendimentos, né? Nós nascemos, né? A família Barnabé, nós somos originários do ABC Paulista, né? E meu pai, né, hoje residindo em São Luís, a trabalho, mas sempre morou em São Caetano, e essa é a mesa dele de trabalho em São Caetano, né, na casa dele. E eu olhava essa mesa e falava, como é que ele acha as coisas? E um belo dia eu estou na casa dele e toco o telefone dele. Era um chefe de uma organização. Eles estavam fazendo um projeto, não sei se vocês devem ter ouvido falar, quando eles construíram a linha amarela do metrô na cidade de São Paulo. Um dos trechos mais difíceis de fazer era uma relação onde a linha amarela ela ia passar entre duas linhas. E ninguém queria pegar aquele projeto. Eles acabaram chamando alguns especialistas para a área. Meu pai foi um deles, né, um desses especialistas. E o cara ligou para ele para poder perguntar, olha, sabe aquela viga que a gente vai colocar ali? Ele falou assim, você lembra mais ou menos qual que era o projeto? Ele falou, sim, eu lembro o projeto. E ele puxou, se eu não me engano, do lado esquerdo ali da mesa, né, ele tirou uma das pastas que estavam empilhadas e puxou o projeto. Eu olhei e falei, meu Deus, eu nunca ia achar esse projeto ali. E acredito que boa parte aqui também não iria achar, né? Vocês já viram outras mesas iguais a essa? Já. Vocês já viram as pessoas se acharem em mesas iguais a essa? Pois é, a melhor organização é a sua. A gente precisa se habituar a isso. Muitas vezes a gente quer impor uma organização, né, para os objetos pessoais e a gente acaba se perdendo. Vou contar para vocês um outro caso dessa mesa. O meu pai tem uma diarista, né, e a gente costuma chamá-la de furacão. Não é o tufão, é o furacão Selma. Não sei porquê, mas todo furacão tem nome de mulher, né? Catrina, Selma, não sei. Mas vocês viram? A Selma, quando ela chegava perto dessa mesa, o meu pai ficava de cabelo em pé. Por quê? Eu vou organizar isso aqui. Qual a organização? A dela? Ele precisava dessa organização para poder se encontrar. Então, não adianta a gente querer impor algo. Como o Júlio comentou, eu preciso viver, eu preciso experimentar para poder ter uma ideia de qual é a melhor organização para mim. Com certeza, ele já tem experimentado aí uma porção de organizações, e aqui ele chegou num ponto mais tranquilo para ele, e ele encontrava as informações, era essa, e continua sendo essa. Se você voltar para a casa da minha mãe, né, a mesa vai estar praticamente do mesmo jeito, né? Talvez uma ou outra que ele levou para São Luís, mas o resto deve estar lá ainda, é certo? Então é uma coisa muito importante a gente pensar nessa relação da organização. Busque a sua organização e tente melhorá-la cada vez mais. Essa relação é muito importante, o buscar a mudança. Não adianta trazer um modelo, mas tem um modelo tal. Se seguir o modelo tal, tá, eu vou chegar na melhor organização possível. Pode ser que sim,
Pode ser que não. Nós, lá na Editora Positivo, nós trabalhamos todos com a mesma função. Somos lá assessores pedagógicos. Trabalhamos como professores, né? Com os professores que usam o material da editora. Ótimo! A minha organização de trabalho é diferente da organização do Júlio. Mesmo porque eu não conseguiria seguir a organização que ele segue. A mesa dele é completamente diferente da minha, né? Apesar das áreas serem diferentes, na área de matemática nós temos vários profissionais, né? E com todos com mesas diferentes, todas com organizações diferentes. Então é muito importante que você busque a sua organização, independente dessa relação. Aí tem uma frase muito importante, né? Esse cara vocês devem conhecer, mais do que a mesa do meu pai, né? A vida é aquilo que acontece enquanto planejamos o futuro. John Lennon. Bom, como músico eu acabo pegando muitos exemplos de música e vocês vão ver um pouco disso. A vida é aquilo que acontece enquanto planejamos o futuro. Não dá para parar. Está acontecendo. Eu preciso chegar a essa melhor organização e eu preciso fazer isso com a vida seguindo. Ah, não, dá um pause aí. Aquele filme Clique, né? O cara tinha um controle remoto. Clique. Ah, agora eu vou organizar a minha vida. Não é assim que funciona. Por isso, saber administrar o seu tempo é muito importante. A vida continua seguindo. Eu preciso saber administrar da melhor maneira possível. Ok? Só que tem uma diferença muito grande entre desperdiçar tempo e consumir tempo. Ok? Como é que a gente percebe essa diferença? Bom, tem coisas que podem ser feitas em menor tempo, tá? E com o mesmo resultado, até com resultado melhor. Isso é algo que eu preciso resolver. Por quê? Porque isso desperdiça meu tempo. Ou coisas que eu nem preciso fazer, tá? Como eu falei para vocês, eu nasci em São Paulo e fui morar um tempo na Bahia, tá? Fui morar em Salvador. Fui morar 3 anos em Salvador. E vocês não têm ideia do quanto é importante administrar o tempo na Bahia, né? E tirando toda essa relação, tá? E vou dizer por quê. Porque eu aprendi muito a viver o tempo. Eu aprendi muito que as coisas não precisam ser desperdiçadas, elas estão sendo vividas. As pessoas vivem o tempo ali. Elas vivem a vida de verdade, né? Aprendi a viver muita coisa ali, né? E tenho muito orgulho de ter vivido esse tempo lá. Não sei se feliz ou infelizmente sou torcedor do Bahia, mas enfim, né? Dentro desse processo todo, eu aprendi muita coisa ali dentro daquele estado, dentro daquela cidade. Esse desperdício de tempo, essa relação com o tempo, ela foi sendo trabalhada gradativamente. Então, algumas coisas que eu percebia e achava, nossa, mas isso aqui a gente consegue fazer de uma maneira muito mais rápida. Eu consigo fazer isso de uma maneira muito mais veloz. Será? Não sei, vamos analisar. Aí a gente analisar, realmente não dá para fazer de um outro jeito. Isso demanda tempo. Isso consome tempo. Então eu tenho uma outra relação. Coisas que desperdiçam tempo e coisas que consomem tempo. Se eu souber discernir esse primeiro duo aí, tá? Desperdiçar e consumir, a administração do meu tempo vai ser muito melhor. Eu consigo falar, opa, para esse aqui eu vou demandar tempo e eu sei que não tem outro jeito. Então eu vou ter que colocar na minha organização de maneira que eu gaste tempo, mas gaste tempo sabendo que isso demanda tempo, vai demorar, eu preciso trabalhar com calma, com cautela. Tem coisas que a gente precisa trabalhar com calma. Imagine se, por exemplo, o Júlio tem um livro, né, Comunicação Corporal. Imagine se o Júlio fosse escrever o livro dele em 5 minutos. Como é que seria o livro dele? Talvez ele tenha umas 3 páginas, talvez ele tenha enfiado umas receitas de bolo no meio. Demandou tempo, demandou estudo, pesquisa, né? Reescrita, e reescrita, e reescrita, e leitura. Isso consome tempo, não é desperdício. E isso é uma coisa que a gente precisa discernir na nossa vida. Agora, além de discernir desperdício de tempo e consumo de tempo,
eu preciso saber que algumas atividades vão ser muito importantes para nós. E elas vão ajudar a administrar o tempo de uma maneira diferente. Tá certo? Eu queria trazer e destacar algumas delas para vocês. Uma delas, e acho que esse é um ponto muito importante nessa frase do Augusto Cury, é a seguinte: somos tão criativos que quando não temos problemas, nós os inventamos. Não invente problema. Administre o seu tempo sem inventar mais problema do que você já tem. Pode ter certeza que em algum momento vai aparecer um outro problema aí para você resolver. Não precisa criar. Eu sei que vocês são criativos. Somos todos criativos. Somos muito, né? Como o Júlio diz, a gente não vive igual o cupim há mais de 1000 anos, 10.000 anos do mesmo jeito. Nós vivemos de maneira distinta, né? E mudamos a cada dia. Não crie problemas, tá? Tem muita coisa para a gente administrar já. Então busque administrar de uma maneira um pouco diferente, né? Como que eu vou administrar isso? Algumas atividades básicas para a gente poder organizar isso melhor, tá? E algumas dicas que a gente vivencia e que acho que de extrema importância para a gente poder repassar aí para quem a gente conhece. Primeiro, atividade física, tá? Eu queria colocar uma foto do Tufão correndo, mas o Tufão corre demais e aí não deu. Aí eu tive que pegar um outro cachorro. Atividade física é essencial. Por que esse... vou ficar correndo por aí, vou ficar musculação. O nosso organismo, ele precisa dessa relação, né? Geralmente essa atividade física, se possível, pela manhã, né? O nosso cérebro, ele funciona muito melhor durante o dia. Eu tenho mais disposição, eu consigo trabalhar nas atividades. Então é muito importante que eu consiga organizar o meu dia para que esse tipo de coisa aconteça num período razoável e eu consiga atingir os meus objetivos durante o dia, tá certo? Esse é um ponto muito importante, a atividade física. Uma outra questão importante é leitura e estudo. O Brasil tem uma das menores médias de leitura do mundo. Por que não se incentiva a leitura? Né? É muito importante que a gente incentive isso, que a gente trabalhe nessa relação, né? Uma das discussões que a gente sempre tem é o que a gente pode oferecer dentro de uma escola para uma criança ler. Ele tem fora da escola muita coisa para ler. É importante que a gente saiba orientar, saiba guiar tudo isso, né? Saiba colocar para essa criança e incentivar essa leitura. Ótimo, mas nós também podemos estudar, tá? No meu trabalho chegou uma máquina nova lá e eu precisava estudar um pouco mais. Esse é o programa de computador que vai me ajudar nesse processo, vai desperdiçar o tempo. Aí é a diferença, ok? Então é muito importante esse processo. Atividade física, leitura e estudo. Outro ponto importante, na sua administração do tempo, não fique preso somente ao trabalho. Você vai precisar em todos os momentos da sua família, dos seus amigos. Se isso não estiver na sua administração do tempo, nem comece. Você precisa saber balancear isso, tá? Uma das coisas mais gostosas que tem quando eu chego em casa é poder ficar pelo menos uma meia hora correndo com o Tufão dentro de casa. Adoro fazer isso. Por quê? Eu preciso dessa vivência, né? Até a minha noiva ficar brava e falar: pô, não vai dar olho pra mim? Né? Eu estou só brincando com ele. Na verdade, é muito importante que a gente tenha essa relação com a família, que a gente possa passear, que a gente possa se divertir, né? Essa convivência é essencial. Ninguém é zumbi corporativo aqui. Todo mundo tem uma vida fora, né? Não, eu vivo só para o meu trabalho. Não. Todo mundo tem uma relação familiar. E é importante que ela seja validada, seja construída e reconstruída e valorizada sempre. É muito importante isso. Mas hoje eu quero sair com os meus amigos e não com a família. Está incluso aqui. Está incluso nessa relação. Você também precisa trabalhar essa relação e esse vínculo. Vocês acham que eu, quando encontro o Júlio, a gente só fala de palestra, a gente só fala de trabalho? Quantas vezes a gente não se encontra? Então o Júlio vai fazer um pão. O Júlio faz um pão que é sensacional. Você contou para eles? Não, é ótimo. O pão do Júlio é ótimo. Ele já ensinou os filhos dele. O Gabriel também manda muito bem no pão. A gente vai se encontrar para tomar café com leite e comer o pão.
e bater papo. Eu não preciso trabalhar o tempo todo, eu consigo administrar o meu tempo para organizar essas atividades. Então é muito importante valorizar todas essas relações, ok? Por último, e não menos importante, eu queria destacar um outro ponto aqui, que eu acho que pouca gente faz, mas é de extrema importância e vai de acordo com aquilo que o Júlio falou no finalzinho ali, que é a relação da meditação. E aí eu não estou falando de você ter um japamala. Todo mundo sabe o que é um japamala? Japamala é aquele que parece um terço, né? Que na verdade o pessoal usa para meditar e fica, né, estourando mantras enquanto conta as bolinhas, né? Não é isso, tá certo? Não é esse tipo de meditação. Se você quiser esse tipo de meditação, ótimo, eu faço, tá? Mas você pode ter outros tipos de meditação. Pare um pouquinho, pense em você, pense no seu dia. Boa parte das reflexões que são trazidas, principalmente quando a gente atua ou frequenta alguma igreja, alguma religião, é muito para a gente poder parar para pensar sobre nós, para pensar sobre a nossa vida, é para te dar esse momento de meditação com você. Ah, mas o que isso tem a ver com a minha administração do tempo, Fernando? Tudo. Se você parar para organizar a sua vida, você parar para organizar o seu dia, você tem um dia seguinte muito melhor. Você consegue organizar isso de outra forma. Ok? Tudo bem? Agora, como é que eu começo isso? Bom, um ponto essencial para começar isso é você ter uma lista de tarefas. Tá? Alguém que já fez uma lista de tarefas? Ou só a lista de compras do mercado? Está tudo aqui? A lista de tarefas está sempre aqui. Quem faz lista de tarefas no papel? Quem usa algum outro mecanismo para fazer lista de tarefas? Os outros mecanismos seriam mecanismos tecnológicos? Isso. Esse é um ponto que dá para a gente falar aqui pelo menos mais 30, 40, 50 minutos. Tem várias opções para a gente pensar em vantagens nesse sentido. Mas tem outras relações também. Tá? Essas tarefas, elas vão ser listadas, elas vão ser organizadas em desperdício de tempo, consumo de tempo. Só listando essas tarefas que você consegue discernir isso. Ah, eu lembrei de tal coisa. Ah, isso aqui eu desperdício tempo. Ah, eu lembrei de tal... Ah, isso aqui desperdício um pouquinho, né? Consome mais do que desperdício. Agora, é muito importante que a gente consiga discernir todas essas atividades. Eu vou preparar a minha semana que vem. Um exemplo clássico, por exemplo, de quem trabalha em sala de aula. Eu vou trabalhar a minha próxima semana. O que eu tenho que fazer na próxima semana? Isso, aquilo. O que é prioridade? Ah, então vou discernir o que é prioridade. E aí no meio do processo, o que vai acontecer dessa lista aqui que o menino está criando? Vai aparecer o que a gente chama de urgências. Aí você fala, o que eu vou fazer com essa urgência? Ah, larga tudo, vamos fazer esse negócio. Apareceu aqui, vamos ter que resolver esse problema, né? Vamos resolver. Tá. E o que vai sair da sua lista para você poder resolver esse problema? Ah, não vai sair nada, Fernando. Eu aperto um pouquinho aqui, dou uma ajustada ali, a gente... Será que vai dar? Isso também faz parte da sua administração do tempo. Né? E existem técnicas para a gente poder pensar melhor quais são as informações ou quais não são. Né? Mas é muito importante que a lista exista e que você consiga traçar esse primeiro objetivo. Tá? Quando a gente traça esse primeiro objetivo e a gente consegue organizar essas coisas, a gente administra melhor o nosso tempo, algumas coisas começam a acontecer. Que coisas começam a acontecer? Ora, se a gente aproveita o tempo com as coisas que dão prazer pra gente, a gente aproveita a família, alguém aqui tem algum hobby? Alguma atividade que gosta de fazer, que não tenha vínculo com o trabalho? Alguém aqui tem algum hobby? Qual hobby? Jardim, ótimo. É um dos hobbies mais desestressantes, né? Você ter aquela relação com a terra. Eu acho fantástico. Quem sabe, porque a minha horta sempre morre. Eu fico muito triste. Mas eu já tentei umas 8 vezes e eu vou tentar de novo. Mas acho muito legal. Faça isso. Tenha o tempo para fazer isso. Se você não tiver o tempo para fazer isso, você não vai conseguir se dedicar às outras coisas.
que são também essenciais. Só que quando você aproveita o tempo com essas coisas que lhe dão prazer, o que acontece? Você acaba ficando menos estressado. Estou mentindo? O pessoal que falou, desculpa, eu não perguntei o nome da senhora que falou sobre o jardim. Lucimara. Estou mentindo? Quando você se dedica a um jardim, você não fica menos estressada, menos preocupada, menos abatida, né? Parece que a coisa flui. Mais forte? E é isso. E aí o que acontece quando a coisa flui? Eu não tenho preocupação, eu não tenho estresse com isso, né? Isso é outra coisa que o Júlio não contou. Essa história do pão é uma das coisas que ele aproveita com relação à família. Ele também toca acordeon. Toca muito bem, aliás. Tá? Eu fico puxando o saco do Júlio. Eu prefiro que ele me traz aqui de novo para falar com você. Quando eu fico menos estressado, e é o que ele faz, ele fica menos estressado com relação a isso, o que acontece? No trabalho, as coisas rendem. A minha produtividade rende. Eu consigo pensar com a cabeça mais tranquila e eu administro melhor o meu tempo. E se eu administro melhor o meu tempo, o que acontece? Se eu tenho mais produtividade, sobra mais tempo para fazer o que você gosta. E se sobra mais tempo para fazer o que você gosta, você vai lá e faz. E isso não para. Esse é o grande ponto que não dá para deixar de lado. Se eu consigo trabalhar nesses aspectos, eu consigo desenvolver esse ciclo e aí eu avanço dentro desse processo. Essa é uma coisa que a gente não pode deixar de lado. Agora, muito disso que a gente está falando com relação a fazer o que gosta, administrar o tempo, ter cabeça para isso, né? Quando eu digo ter cabeça, é saber refletir sobre essas informações, é muito do que o Júlio colocou com relação à inteligência emocional. E eu vou pedir a gentileza que ele fale um pouquinho mais com relação ao analfabetismo emocional e ao alfabetismo emocional, para a gente poder fechar a nossa conversa aí. Vou fazer uma pergunta para vocês. Pode até parecer estranha, mas complementa o que o Fernando está dizendo. Quando foi a última vez que você ficou sozinho, só com você, e fez carinho no seu cotovelo? Oi, cotovelo, como você é lindo! Loucura? É só o que você tem, o seu corpo é a única coisa que é realmente sua. Nós dedicamos tempo para cuidar dos outros, dedicamos tempo para cuidar dos pobres, dedicamos tempo para cuidar dos amigos, do tufão, e muitas vezes não dedicamos o mínimo de tempo para cuidar de você mesmo, de nós mesmos. Se vocês observarem, toda a conversa nossa hoje de inteligência emocional e a questão do tempo tem por base um elemento: você. Se a liberdade é um grande traço distintivo que te torna ser humano, não permita que um pilantra qualquer de um país que nunca viu você, de que não sabe como é que você funciona, não sabe onde é que você vive, não sabe o que você come, diga para você o que você tem que fazer. O maior e o melhor especialista em você é você mesmo. Isso é inteligência emocional. Essa é a base da inteligência emocional. Conhecer você mesmo, saber como você funciona, é a base para tudo. Deixa eu dar um exemplo um pouquinho mais contundente sobre o conhecer a si mesmo, saber como você funciona. Todo mundo aqui já foi aluno um dia, eu imagino. Quanto tempo tem uma aula, mais ou menos? Por que uma aula tem 50 minutos? Porque é uma forma de administrar o tempo, uma forma de dividir. Uma aula tem 50 minutos porque um cara chamado Hermann Ebbinghaus, no final do século XIX, descobriu que as pessoas mantêm a sua atenção concentrada por 50 minutos. Você sabe que essa pesquisa foi refeita em 2008. Já estamos defasados no tempo. 2008. Você sabe quanto tempo as pessoas permanecem focadas hoje? 6 minutos. 6 minutos. De 6 em 6 minutos, a gente tem vontade de mexer aqui, mexer lá. Quer dizer, se você não tem isso em mente, se você não sabe que você funciona assim, você vai perceber que ler um livro hoje, mandar um aluno ler um livro como o meu hoje, para ele é uma tragédia.
Você passar 2 ou 3 horas em cima de um livro sem distração é uma tragédia. Quem vive forçando os outros a fazer isso está fadado ao sucesso, não tem como dar certo. Porque o mundo mudou, porque a relação mudou, né? Então, a inteligência emocional tem como base, como fundo, você. Entender quem você é, entender como você funciona. E as pessoas estão tão perdidas no tempo e no espaço hoje, que quem consegue entender essa relação, consegue fazer os outros fazerem aquilo que ele quer. Querem ver um exemplo? Imagine que eu tenha trazido aqui para vocês uma água especial, uma água muito importante. Ela parece comum, mas ela não é. Só que ela custa R$1.000. Querem comprar? A palavra não gera nas pessoas um fechamento imediato tão grande, neurológico, fisiológico, psicológico, que para você reverter um não que você fez ele dizer agora, vai levar mais do que o dobro do tempo para você conseguir. Bom, sabendo disso, eu quero convencer o Renê a comprar minha água. Eu não vou perguntar se ele quer comprar minha água. Vou começar fazendo um jogo um pouquinho diferente. Renê, se você ganhasse essa água e você fosse dar ela de presente para uma pessoa especial, para quem você daria? Ele já disse sim para mim e aliou a ideia da água com uma pessoa que ele gosta muito. Ele disse sim, instintivamente. Renê, se você ganhasse 2 águas, uma para você e uma para sua esposa, e você fosse guardar uma água desse porte, dessa importância na sua casa, onde é que você guardaria ela lá na sua casa? Um lugar bem especial. Na minha área gourmet. Ele acabou de levar e entregou para a esposa, levou para casa, que é o lugar mais íntimo dele, e se a nossa conversa demorar mais 5 minutos, ele vai começar a sofrer do que eu carinhosamente chamo de síndrome das Casas Bahia. Dá para fazer em 50 vezes, em 3 cartões? Se você não sabe o que o outro está fazendo com você, inevitavelmente você vai fazer o que ele quer e não o que você quer. E infelizmente, a maior parte do nosso tempo nós não passamos conosco. Parece absurdo falar isso, mas não é. Eu trabalho com o coaching. O coaching é uma espécie de orientação que a gente faz com as pessoas. E eu digo para vocês de carteirinha, 90% ou mais das pessoas que me procuram sabem qual é o seu problema e também sabem qual é a solução do problema. Sabe o que falta para eles? Que alguém diga para eles o que eles têm que fazer. Mas eles sabem o que tem que fazer. Fazer exercício físico, dedicar tempo para você, conhecer você, são coisas que todos nós já sabemos. Mas precisa vir alguém dizer para você, faça. Isso é incrível, mas funciona. Bom, a alfabetização emocional, portanto, ela parte de um princípio muito simples: o constante aprendizado das pessoas. Certa vez, eu vim aqui para o estado de São Paulo, não foi para a cidade de Bauru, e eu estava dando um curso sobre aprender a aprender, ou seja, que nós aprendemos sempre. E uma professora levantou a mão e me disse: professor, é muito bonito o que você está falando aí, mas eu não preciso disso aí. Eu falei: é, professor, por quê? Porque eu vou me aposentar daqui a 2 anos e tudo que eu preciso saber para a minha vida eu já sei. 2 anos. E eu fiquei pensando comigo: pobre desses alunos que estão na mão dela por 2 anos, que ela vai ensinar eles a se conformarem com aquilo que já tem e dizer: eu não preciso melhorar. Frase de um professor meu da graduação: se você perceber que você não precisa aprender mais nada, você já morreu faz 5 minutos, porque até a hora da morte nós estamos aprendendo. Uma historinha para a gente gravar isso e levar isso para a nossa caixinha de tesouros. Você sabe que Sócrates, filósofo famoso, ele foi condenado à morte, e injustamente, mas ele aceitou a condenação e ele tomou um cálice com um veneno chamado cicuta. A cicuta não mata na hora, a cicuta leva quase um dia inteiro para matar a pessoa. E ele já tinha tomado a cicuta, e do lado dele tinha um cara cantando um poema. E ele chegou para esse indivíduo e falou: me ensina aí o poema. E o cara olhou para ele e falou: você é louco, cara? Você vai morrer daqui a pouco? E ele respondeu: nunca perca uma oportunidade de aprender mais alguma coisa, mesmo sabendo que você vai morrer amanhã. Essa é a base da ideia de alfabetização emocional. Aprenda sempre, recicle os seus pensamentos.
recicle a sua forma de viver, recicle como você trata os outros. Isso é importante para manter-se vivo. Como é que eu faço isso? Com autocrítica, com autoconhecimento, com busca constante por superar a si próprio. Se você entrar na lei do contraste, se comparar com outra pessoa, sempre vai ter alguém mais e menos do que você. Dependendo do ponto de vista, você pode ser constantemente feliz porque tem gente mais ferrada do que você, ou triste porque tem gente melhor do que você. A regra lógica da inteligência emocional é: compare-se com você mesmo. Você chegou no final do dia, chegou no final do ano, agora, está chegando perto do Natal. Olhe para o seu ano, olhe para você. Você atingiu aquilo que você projetou? Você chegou naquilo que você achou que era capaz de chegar? Então, esse busca constante por superar a si próprio, não aos outros. Né? Bem, aqui eu trago uma regra que eu gosto muito de usar nas palestras, porque ela traduz muito bem essa ideia de inteligência emocional. Quero que vocês olhem lá nas figuras que estão aqui na projeção. Você tem um crocodilo dentro da água, você tem um urso fora da água. A minha pergunta é: qual dos dois venceria uma luta se essa luta acontecesse entre o crocodilo e o urso? Qual dos dois venceria a luta? Depende do quê? Depende do contexto. Se o urso enorme, gigante, entrar no contexto do outro, ele puxa para baixo, acabou-se a vida do urso. Se o crocodilo sair e o urso pegar ele, muito mais forte que é, joga para cima, ele cai no chão, se espatifa, já era. Lei do contexto. A minha pergunta é: em que contexto você está vivendo agora? No seu contexto ou no contexto de alguém? É óbvio que precisamos dos outros e é óbvio que nos dedicamos também aos outros. Ninguém vive sozinho. A minha chamada de atenção, e a chamada de atenção que o Fernando acabou de fazer foi: e você? Como é que você está nesse processo? Ele tinha uma regra. Ele dizia o seguinte: a coisa mais importante que todos nós, todos os seres humanos buscamos é o reconhecimento. Todos nós. A palavra que mais aparece numa conversa entre duas pessoas é a palavra eu. Quando eu digo eu aqui, eu não estou dizendo para que eu seja melhor do que o outro, mas para que eu esteja vivendo a minha própria vida. Uma coisa extremamente irritante numa conversa é o outro tentar mostrar para você o que você tem que fazer. O especialista em você é você mesmo. Portanto, a mensagem que eu trago, a mensagem que eu deixo com esta tela, e aqui nós já vamos nos encaminhando para o finalmente, é: o seu contexto é importante para você entender a si próprio, mas para entender o outro é necessário fazer empatia, entrar no lugar dele, sentir o que ele sente, pensar como ele pensa. Se eu sei disso, eu faço o Renê comprar minha água de R$1.000 em 10 minutos de conversa. E aí você deve estar pensando assim: quanta coisa eu comprei, cheguei em casa, usei uma única vez e joguei no canto. Era minha vontade? Era meu contexto? Era o que eu queria? Isso é inteligência emocional. Saber quem é você e como você funciona. E com isso, eu trago aqui uma frase que está no livrinho deste tamanho assim, que se chama Ética a Nicômaco, de Aristóteles. E ele escreveu isso há mais de 20 séculos atrás, 24 séculos atrás, e ele diz assim: isso é inteligência emocional. Qualquer um pode zangar-se, isso é fácil, mas zangar-se com a pessoa certa, na medida certa, pelo motivo certo e da maneira certa, não é fácil. Né? E com isso a gente finaliza o nosso trabalho. Eu deixo aqui o meu e-mail, deixo aqui o e-mail do professor Fernando. Se vocês, essa palestra que a gente está fazendo está sendo gravada, eu vou editar ela, vou colocar ela depois no YouTube. Se vocês procurarem lá Fernando Barnabé ou Júlio César Luco, vocês vão ver lá o vídeo de vocês. Okay? Junto com esses vídeos estão outros de outras palestras que a gente também faz. Eu acabei de lançar agora um vídeo sobre concentração, tem a ver justamente com a questão do tempo. Você fazer o que você faz dentro do tempo que você já tem, só que melhorando o processo. Como é que você faz isso? Trabalha-se a concentração. Ok?